Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, né? Romanos, capítulo 15. Hoje a gente finaliza aqui o livro de Romanos em nome de Jesus. Romanos 15. Vamos ler o texto então de Romanos 15? Diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para os gentios, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com suas
com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Eu já vou ler o capítulo 16, porque a gente vai falar desse contexto, e o capítulo 16 é somente a despedida de Paulo a todos os irmãos, uns saudando os outros aqui nessa carta, né? Então fala só o finalzinho ali, que a gente vai ter mais alguma coisa, mas o capítulo 16 é uma saudação que ele traz no final dessa carta. Capítulo 16, versículo 1. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas,
por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, perceberam, o capítulo 16 é uma grande saudação. Ele vai pedindo para saudar os irmãos que provavelmente estavam, né, em Roma ou estavam ali ao redor e que iam receber essa carta por parte dos irmãos ou por parte de quem fosse enviado para levá-la. Então, vamos voltar para o capítulo 15. Paulo continua no capítulo 15 dentro do mesmo assunto do capítulo 14. Ele está falando para os cristãos, para os irmãos que estão em Roma, a respeito daqueles que têm mais dificuldades no Senhor, aqueles que por algum motivo acreditam, né, em dias específicos, em comida que pode, comida que não pode, em roupa, em maneiras de se viver em Cristo, que para aquelas pessoas é o lícito, é o certo, né? E Paulo, então, continua o capítulo 15 dentro desse contexto do que nós falamos no capítulo 14, que é justamente sobre aqueles que têm mais maturidade na fé, aqueles que estão mais alicerçados no Senhor, aqueles que já se aprofundaram um pouco mais nas Escrituras, aqueles que têm um entendimento mais apurado sobre a vontade de Deus, sobre tudo aquilo que Deus está deixando na palavra para nós como ensino, que eles então sejam pacientes, que eles sejam sábios com aqueles irmãos que ainda estão fracos na fé. Paulo já começa o capítulo 15 dando um tapa na cara da gente, né? Então, literalmente é um tapa, porque essa é a parte mais difícil, principalmente para aqueles que têm uma liberdade no Espírito. O que eu quero dizer com liberdade no Espírito? Aquelas pessoas que entendem que o que Deus realmente requer de nós hoje, dentro do tempo da graça, é muito mais um processo de santificação a respeito de práticas, de atitudes, do nosso temperamento sendo transformado, da nossa vida sendo moldada no caráter de Cristo, do que comida, do que bebida, do que roupa, do que religião, do que liturgia de culto, né? Jesus, ele ultrapassou tudo isso quando ele trouxe essa vida de santidade diante de uma sociedade totalmente corrompida pela religião. Então, quando Jesus entra no cenário ali de Israel, de Jerusalém, mais precisamente, e mostra como é que é ser filho de Deus no padrão de Deus, para a maioria dos religiosos, aquilo foi realmente uma afronta, aquilo foi um verdadeiro escândalo, né? A palavra de Deus fala isso, que Cristo se torna escândalo para muitos. Por quê? Porque a liberdade que Cristo demonstra em Deus para viver uma vida de piedade, de santidade, de verdade nas suas atitudes, no seu dia a dia, saem do padrão da religião que o mundo está acostumado. Então o mundo está tão acostumado com as caixinhas, né, com as liturgias, com os dogmas religiosos, com a maneira de se lidar com o cristianismo e naquela época com o judaísmo, que quando vem alguém e diz para nós que amar o próximo como a si mesmo, agradar os outros mais do que a nós mesmos é o verdadeiro mandamento, então foge da minha compreensão ou foge do meu entendimento. Por quê? Porque na verdade, gente, a gente quer regras escritas pela mão do homem, porque é mais fácil a gente seguir práticas religiosas do que seguir o verdadeiro evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é mais fácil nós chegarmos aqui, a gente fazer um regimento interno de uma igreja e dizer assim, olha, não usem calça comprida as mulheres, não usem boné os homens, não façam tatuagem na pele, não, comam carne na Semana Santa, não trabalhem no sábado, não façam isso ou façam aquilo. Então, esse é o estilo de evangelho que as pessoas gostam. Por quê? Porque aí cada um procura a igreja ou a religião
que melhor se adapta, ó, o lugar onde eu me sinto mais confortável. Ah, não, eu gosto dessa igreja aqui porque ela fala que não pode trabalhar de sábado, e eu concordo. Eu olho isso na palavra, está escrito lá no Velho Testamento que a gente não pode trabalhar no sábado, e eu simplesmente não vou trabalhar no sábado, e no domingo vou descansar, vou cuidar da minha família, e tá tudo certo. Entende o que a pessoa quer? O que a pessoa quer é uma desculpa para não trabalhar. Não é que ela quer obedecer à lei de Deus. Porque quando você fala de outros princípios muito mais elementares da palavra, que é o perdão, que é a piedade, que é os princípios reais da palavra, aí a pessoa, opa, já não tá confortável para mim. Ah, então eu não quero saber desse evangelho não, essa igreja tá querendo que eu faça demais, porque eu já deixei de trabalhar de sábado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então ela começa a colocar as regras com maior ênfase na vida dela, e em contrapartida o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida de Deus, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Ah, não, aí é difícil. Ah, é complicado esse negócio de ter que perdoar 70 vezes 7, esse negócio de ter que agradar o outro mais do que eu, de ter que deixar de fazer algumas coisas porque o outro vai pecar. Ah, não, então por que eu sou obrigado a abrir mão daquilo que eu gosto em prol do evangelho? Então, essas coisas, as regrinhas, elas são mais fáceis de seguir, certo? As leis, as doutrinas humanas, elas têm a tendência de ser mais fácil de seguir. Então, as pessoas acreditam que viver uma vida evangélica ou viver uma vida cristã são essas regras. E elas esquecem que a palavra de Deus, ela é muito mais vida no espírito, né? Mortificação de carne, do que regrinhas religiosas, né? Então, talvez o grande problema da religião sempre foi o ser humano desejando agradar a Deus, partindo do pressuposto de regras humanas, partindo do pressuposto de o que eu preciso fazer para ser abençoado. Ah, o que eu preciso fazer é trazer o meu dízimo? Ah, o que eu preciso fazer é vir na igreja de quarta e domingo? Ah, o que eu preciso fazer é orar uma vez no dia? Ah, o que eu preciso fazer, o que eu preciso. Então, é uma maneira de nos achegarmos a Deus através de práticas que as pessoas nos ensinam, nos dizem ser o certo, e eu então encontro a igreja que eu melhor me adapto ou que eu melhor me acho dentro dela, e então eu participo e aquilo é agradável para mim, aquilo é bom para mim, eu consigo obedecer aquelas regras, então eu já acho que eu sou então cristão. E Paulo está nos dizendo aqui nesses últimos capítulos principalmente, e também lá no início, né, ele bateu pesado nessa tecla, principalmente a respeito dessa vida de irmandade, de unidade que o evangelho vai demonstrar para nós. Então, muitas vezes os diferentes que precisam estar perto para justamente fazerem o evangelho acontecer. Todo mundo igualzinho, fica fácil conviver, né? Todo mundo pensando igualzinho, fica muito fácil de conviver. Mas quando a gente está, então, no meio de pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com talvez entendimentos diferentes daquilo que a gente tem, não, então eu já não consigo conviver nesse contexto, porque aí sai fora da minha caixinha de conveniência, sai fora do molde que eu estou acostumado, então isso para mim não vale. E é isso que Paulo começa falando aqui para nós, gente. Eu falei tudo isso para vocês entenderem. Paulo termina o capítulo 14 e entra no capítulo 15 dizendo justamente sobre a atitude do verdadeiro cristão para com o outro cristão ou para com aqueles que ainda nem são cristãos. Então, a grande questão para Paulo aqui nesses capítulos é como eu e você temos nos portado diante de pessoas que tenham uma fraqueza maior do que a nossa, que tenham uma dificuldade de compreensão de algumas coisas dentro do cristianismo, que ainda estão engatinhando na sua fé,
ou que por causa de dificuldades espirituais essa pessoa não consegue alavancar, essa pessoa não consegue amadurecer. Como a igreja tem suportado essas pessoas? E essa palavra suporte, eu acredito que nós todos aqui temos ideia do que ela significa dentro da palavra, né? Suportai-vos uns aos outros. É literalmente dar suporte, é ser a base para essa pessoa estar em cima, é ser alguém que está dando um suporte para aquela pessoa não cair, não definhar, não se desviar, não sair do foco. É estar embaixo dizendo: eu estou te firmando, eu estou te ajudando, eu vou te ajudar a crescer junto comigo, a estar junto comigo nessa caminhada. Então Paulo começa aí o capítulo 15 dizendo: nós que somos fortes. Então aí cada um olhe para si mesmo e diz: eu sou forte na fé, eu sou amadurecido já na fé. Se eu sou, então essa palavra está vindo primeiro para mim. Então nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então lógico, fraquezas todos nós vamos ter, por isso que Paulo fala a fraqueza dos fracos, né? Porque fraquezas, ele falou lá nos capítulos anteriores, é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Então fraqueza todo cristão tem, porque nós estamos num processo de amadurecimento. Isso se você tem 1 ano, se você tem 5, se você tem 10 ou se você tem 50 anos de cristão. Você está dentro de um processo de amadurecimento. Então é fato. Então ele diz aqui que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas de quem, gente? Dos fracos, ok? Daqueles que realmente eles têm dificuldade em entender a liberdade que nós já temos, de entender sobre o entendimento que nós já temos na palavra. Eles acham que essas regrinhas, que vou falar aqui como se fossem os judeus, né? Os judeus convertidos, eles tinham dificuldade, gente, de olhar para os gentios e pensar que o gentio não precisava se circuncidar. Ele não tinha condições ainda, como novo na fé, como alguém que estava ainda engatinhando no cristianismo, entender que um gentio podia comer carne de porco. Ele tinha dificuldade em entender que uma mulher gentia podia sentar na mesa e estudar teologia junto com os homens. Eles tinham essa dificuldade. A igreja foi caminhando dentro de um crescimento em vários aspectos. E Paulo está dizendo assim: irmãos, nós que somos mais fortes, que já temos esse entendimento de Cristo, de que já entendemos a mortificação da nossa carne, que já compreendemos muito do que a palavra de Deus está dizendo para nós, o que é o verdadeiro evangelho, nós precisamos ter paciência e suportar esses fracos, essas fraquezas dos fracos. Por quê? Porque nós precisamos acreditar, crer que essas pessoas estão inseridas no mesmo corpo que eu estou. Quem é que tem uma enfermidade numa parte do seu corpo, uma parte do seu corpo está doente, e ela olha para a parte do seu corpo que está doente e diz assim: eu não preciso de você, dedo, peraí que eu vou pegar uma faca e vou cortar já. E põe o dedo lá em cima da tábua de cortar carne e pá, corta o dedo, porque ele está doente, porque ele está com a unha encravada. Vocês fazem isso? Não, ninguém vai fazer isso, ninguém é louco. E por que quando a gente fala de um cristão que ele tem dificuldades dentro da vida cristã, do cristianismo, eu tenho a tendência como corpo de Cristo em olhar: não, você não serve para o corpo, peraí, vem cá que eu vou pegar, põe aqui o dedo aqui, o irmão vira o dedo, né? Pá, vou cortar. Não, irmão, você tá difícil demais caminhar com você, vai procurar sua turma, você não se converte, você só fica dando trabalho aqui para nós. É assim que o evangelho deve funcionar? Não, Paulo está exortando aos irmãos mais maduros a justamente ser suporte para os irmãos que ainda estão fracos na fé. Paulo, mas como é isso? Como é esse suporte que você está dizendo para a gente dar? Aí entra a grande questão.
Por quê? Porque simplesmente pegar um cristão imaturo e dizer para ele assim, irmão, senta aqui comigo, vamos aqui que eu vou estudar a palavra com você. Não, não, irmão, vem cá, vamos aqui, vamos bater um papo sobre a palavra, que não vamos orar junto, irmão, senta aqui, vamos orar junto, que vai dar certo, Deus vai fazer você amadurecer, nós vamos orar junto e Deus vai... É assim que Paulo está dizendo que vai acontecer aqui? Não, porque muitas vezes esse irmão, ele nem vai querer a sua ajuda, ele nem vai querer o seu apoio, ele nem vai querer o seu ensino, ele não vai querer que você fale na vida dele, ele não vai querer que você diga que ele é imaturo, ele não vai querer, ele vai justamente te repudiar, ele vai querer que você não fique perto, ele vai querer que você esteja longe, ele vai querer viver a vida dele do jeito dele, ele vai querer, ele acha que o que ele sabe, que o que ele entende da palavra é o certo, e que você que é o herege, você que é o desviado, você que é o pecador, você que é a pessoa que está indo contra. Vocês acham que os judeus aqui, junto com os irmãos em Roma, eles olhavam para os gentios ali no mesmo contexto, reunidos na mesma casa e tendo atitudes contrárias ao judaísmo? Vocês acham que eles olhavam e achavam lindos os irmãos ali? De um lado, os judeus não podendo comer carne de porco, por exemplo. E do outro lado da mesa, um monte de cristão gentil mandando ver no porquinho assado ali. O que vocês achavam que acontecia diante dessa mesa? Eu estou citando essa brincadeira da carne de porco aqui só para vocês entenderem a questão do contexto. Vamos lançar para os dias de hoje para nós aqui com um exemplo básico. Vamos supor que tem irmãos que são, por exemplo, dos pentecostais, né? Da galera dos pentecostais que gostam de doutrina, gostam de usos e costumes. E aí os irmãos dos usos e costumes, que as mulheres não vestem calça, que as mulheres não cortam o cabelo, não raspam a perna nem o braço, né? Não pode usar, fazer depilação e tantas outras coisas, não usa maquiagem, não passa o esmalte na unha. Quando eles olham para as igrejas batistas, as neopentecostais, as igrejas independentes, e que esses irmãos fazem tudo isso, o que você acha que essas pessoas sentem? O que você acha que elas acham a teu respeito? Quando você está diante de um irmão de uma outra denominação e esse irmão tem um entendimento diferente do seu, e você sabe que ele ainda precisa amadurecer em alguns aspectos, o que você acha que Paulo faria diante de uma pessoa como essa? Paulo, com todo o conhecimento dele da palavra, você acha que ele pediria para aquele irmão sentar e iria simplesmente confrontar aquele irmão nos seus ensinos? Não, Paulo ia ter paciência, e é o que ele está dizendo aqui, para não, muitas vezes, colocar esse irmão justamente numa discussão desnecessária. Paulo vai dizer que nós precisamos suportar as fraquezas dos fracos. Como, Paulo? Vamos lá, vamos continuar o texto. A fraqueza e não agradar a nós mesmos. Então, assim, a maioria das vezes nós vamos ter que justamente engolir os famosos sapos. Nós vamos ter que justamente, muitas vezes, nos fazer de tolos, nos fazer de desentendidos, nos fazer de não entendidos sobre algumas coisas, para que esse irmão, ele continue perto de nós, ele não se escandalize comigo, ele não saia por aí falando mal de mim ou mal da situação que ele viu. Por quê? Porque eu quero que o corpo de Cristo seja amadurecido junto, que o corpo de Cristo cresça junto. Gente, talvez a maior dificuldade desde o primeiro século, desde aqui, né, anos 57, 58 e até um pouco antes, né, próximo mesmo da morte e ressurreição de Jesus, quando a igreja começa a caminhar esse processo de salvação, tanto de judeus quanto de gentios, desde essa época, e isso foi só piorando com o passar dos séculos, a grande dificuldade do cristianismo, da vida cristã, da vida do verdadeiro cristão, é sempre achar que eu posso fazer o que eu quero, porque o outro é que tem que entender o que eu entendo. O outro é que tem que olhar para mim com os olhos que eu quero que ele olhe. O outro precisa saber que eu posso fazer aquilo e pronto, e acabou.
Então, o que acontece com esse tipo de situação? Foram acontecendo as rupturas, né? As divisões que justamente a gente tem hoje, depois de quase 2000 anos de igreja cristã, né? De igreja de Cristo Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. A gente tem 2000 anos de história, e dentro desses 2000 anos de história nós temos pelo menos aí, sei lá, 200, 300, 400 igrejas de diferentes denominações, diferentes nomes, com doutrinas diferentes, com dogmas diferentes, com liturgias diferentes, com entendimentos diferentes a respeito da mesma palavra. Por que, gente, que isso acontece? Porque eles não entenderam o que Paulo está dizendo no capítulo 15, versículo 1 e 2. Entendem? Então, cada um olha para si mesmo e diz assim, ou é do meu jeito, ou então que a pessoa vá procurar outra igreja para congregar. Ou é do meu jeito, ou então, irmão, você que se converta, porque eu não vou mudar o meu modo de ser. É isso que está acontecendo aqui que Paulo está dizendo. Então, Paulo diz para nós, justamente, nós não podemos simplesmente querer agradar a nós mesmos. E aí ele dá o exemplo maior, talvez, para nós, né? Versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Para quê? Para o bem dele. Então, na verdade, assim, se o meu irmão, lembra as conversas de Paulo aqui? Se meu irmão acredita que a carne não pode ser comida, eu vou deixar de comer carne perto desse irmão. Eu vou tentar fazer com que ele não veja eu comendo carne, ou eu nem vou comer carne, então, durante esse período que esse irmão estiver perto de mim, para que ele não peque. E aí, quando eu uso esse exemplo, eu estou usando o exemplo justamente que Paulo cita sobre a carne, sobre a bebida aqui, porque era o contexto da história aqui, né, do que acontecia. Eles estão falando daquelas carnes sacrificadas nos templos, que eram vendidas nas ruas, ou mesmo no pátio dos templos. Lembra de tudo isso que a gente já falou? Lá dentro da igreja de Corinto acontecia muito isso. E eu acredito que Paulo dá esses exemplos para nós porque era o contexto daquela época. Hoje a gente tem outros contextos em que a gente poderia pensar em outras coisas, em outras situações que a gente vê hoje. Né? Então hoje a gente poderia citar, por exemplo, atitudes que os cristãos têm hoje no seu dia a dia e que acabam afrontando a fé de alguns irmãos, acabam fazendo alguns irmãos pecarem com as suas atitudes. Então eu preciso, gente, principalmente as redes sociais hoje se tornaram uma vitrine e uma afronta a respeito da minha vida como cristão. Então, se vocês olharem os perfis de vários cristãos, de vários tipos de denominações, ou mesmo até da nossa própria igreja local, vocês vão perceber que algumas coisas que esses cristãos fazem, eles afrontam muitas vezes a nossa fé e vice-versa, ok? Mas Deus está pedindo para eu fazer algo que não desagrade o meu irmão, que não faça o meu irmão pecar por causa das minhas atitudes. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer? Não. O que eu vou fazer é tentar justamente não ser o motivo de escândalo para o próximo. É não afirmar com todas as letras que aquilo que eu faço, eu vou fazer independente da opinião do outro. É isso que Paulo está dizendo. Eu não preciso agradar os outros no sentido literal, não literal, não é essa palavra que eu quero dizer. Eu não tenho que deixar de fazer aquilo que eu entendo como liberdade em Deus, como liberdade cristã, por causa do outro. Mas se aquilo que eu estou fazendo está gerando escândalo no meio cristão, então sim, eu preciso parar de fazer, porque isso vai trazer divisão no corpo de Cristo, isso vai trazer contenda, isso vai trazer divisões, isso vai trazer desentendimentos, isso vai trazer discussões entre irmãos. Percebe que Paulo está dizendo sobre unidade, ele vai usar esse termo aqui na frente. Ele está falando sobre o corpo de Cristo ter uma convivência saudável, ok? Ter uma convivência de irmandade, de irmãos mesmo, ok? Por quê? Porque eu não posso, depois de ter
aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não mando mais em mim mesmo. E é essa mentalidade, infelizmente, nós temos dificuldade com ela, ok? Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu não sou dono de mim. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o meu Senhor quer que eu faça. E Jesus é o exemplo disso para nós. Ele não fez só o que ele queria, ok? Porque se ele fosse fazer somente o que ele queria, a primeira coisa que ele não faria era justamente morrer na cruz por nós, ok? Então, assim, o exemplo máximo aqui para nós de renúncia, de mortificação, de cruz, né, sendo carregada, é Cristo. Então, quando a palavra diz, quando Jesus diz, né, você quer me seguir? Você realmente quer me seguir? Então, essa pergunta fica para mim e para você aí hoje. Você realmente quer seguir Jesus? Então, Jesus fala para você fazer uma coisa, que é o quê? Tomar a sua cruz e segui-lo. Ok? Cruz fala do quê, gente? Cruz fala de um pedaço de madeira colocado nas costas? Não. Cruz fala, eu não vou fazer aquilo que agrada somente a mim, mas aquilo que vai fazer com que a igreja, com que o corpo de Cristo, mas principalmente com que o meu irmão, ele seja salvo como eu sou salvo. Ok? Então tem muito mais a ver com o próximo, ó, de novo, do que comigo. Tem muito mais a ver com aquilo que eu desejo para outras pessoas do que aquilo que eu desejo para mim. Gente, o cristianismo, ele é a contramão do que a sociedade prega todos os dias. O cristianismo é a contramão de princípios da teologia coaching. Você é maravilhosa, você é maravilhoso, você precisa ser feliz, você precisa ter tudo o que você deseja na sua vida, você precisa se valorizar, você precisa ser o agente de sucesso na sua vida. Não, não. O Evangelho não fala isso. O Evangelho fala, toma a sua cruz e siga-me. O Evangelho diz assim, aquele que deseja amar a si mesmo mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ok? Então, Jesus não diz para nós, no mundo nós vamos ter o que, gente? Aflições, mas não vai ter sucesso? Jesus deveria ter dito, você vai ter sucesso, você vai ser um homem de sucesso, você vai ser uma mulher de conquistas. Jesus não falou nada disso. Por que ele não falou nada disso? Porque o cristianismo, porque a vida de Deus, ela é contrária a esses princípios. Porque o mundo prega algo, gente, que eles não conseguem viver. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Pensem comigo. Quando eu desejo algo muito bom para mim, quando eu desejo algo de sucesso para mim, quando eu desejo algo que vai fazer com que eu cresça, quando eu desejo algo que vai fazer com que eu tenha mais dinheiro, quando eu penso em algo que vai me fazer ser próspero, quando eu penso em algo que vai me fazer ser mais bem-sucedido na minha vida, você pode ter certeza que incluído nisso está justamente alguém ser passado para trás, alguém deixar de receber algo que você poderia dar, alguém ser deixado de lado. E isso eu estou falando em vários aspectos da nossa vida. Quando um pai de família pensa em ter sucesso na sua vida, sucesso, literalmente sucesso, ele provavelmente vai abrir mão do convívio familiar. Por quê? Porque ele vai trabalhar em prol do seu sucesso. E a doutrina desse sucesso fala, eu preciso trabalhar mais para ter mais, para ser mais bem sucedido. E isso vai virando uma roda viva. A mulher que ela entra nessa teologia do coaching e ela diz, eu posso ser a mulher que eu desejo ser. Eu posso ser a mulher que eu quero ser, está a frase, né, mais usada hoje em dia, a mulher ela pode estar onde ela quer estar, ok? Essa é a frase mais, talvez, antibíblica na minha opinião, porque o lugar que a mulher deveria estar era
sendo uma auxiliadora idônea do homem. Esse foi o lugar que Deus escolheu para ela, ok? Não estou falando contra o trabalhar fora, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a mulher, ela tem um lugar na sociedade, inserida na sociedade. Ela tem um papel que já foi dado para ela, e esse papel é importantíssimo, tão importante quanto a do homem que Deus deu. Só que a distorção de tudo isso faz com que eu pense justamente contra. Então, se para eu ser bem-sucedida, eu tiver que deixar de lado a minha família, deixar de lado os meus filhos, deixar de lado o cuidado com essas pessoas que Deus colocou na minha vida, deixar de lado a minha vida de espiritualidade com Deus, deixar de lado tudo que eu deixo, que eu negligencio, que a palavra diz que deveria ser o correto para minha vida, entra nesse quesito, eu estou mais amando a mim mesmo do que ao meu próximo. Então, isso passa a ser contrário ao evangelho, ao principal mandamento que Jesus deixou para nós. Então, eu preciso muito mais amar o próximo do que a mim mesmo. Isso é o princípio do evangelho, isso é o princípio de Cristo. Cristo não fez aquilo que ele queria, mas ele fez aquilo que era necessário. Aliás, ele fez aquilo que era além do necessário, né? Ele se esvaziou, ele se sacrificou, ele renunciou à sua própria vontade. Vamos terminar esse trechinho aqui, eu já vou fechar para abrir de novo. Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Esse texto está lá em Salmos 69:9, e esse texto vai falar sobre todo pecado. Olha aqui para mim, prestem atenção comigo, deixa eu tentar exemplificar esse texto que o salmista deixou e que diz muito a respeito de Cristo, né? Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Quando eu não uso de forma correta a minha liberdade em Cristo, a minha conversão, o meu entendimento sobre o evangelho, e eu não dou esse suporte para os irmãos que são mais fracos na fé, para que eles também amadureçam e eles também fiquem firmes em Deus e eles não se desviem e eles não pequem, ok? Quando eu não faço isso, automaticamente o corpo de Cristo, os cristãos, eles começam a se insultar, eles começam a dizer algo sempre contrário um para o outro, eles começam a se ofender. E quando a gente fala de ofensa, a gente não está falando só de palavras de ofensa como a gente entende hoje, ok? Mas quando eu não suporto o meu irmão, quando eu não ajudo ele a crescer, quando eu não tenho paciência com a fraqueza dos fracos, automaticamente esses insultos, que na verdade nada mais é do que o próprio pecado entre os cristãos, no meio do povo de Deus, é isso que faz com que cada vez mais parece que Jesus está sendo crucificado mais uma vez. O sacrifício da cruz parece que não foi suficiente para que eu e você fôssemos então salvos, redimidos por esse sangue, e através dessa remissão dos nossos pecados, nós nos tornássemos então essa imagem e semelhança de Cristo. Então, cada dia mais, gente, o cristianismo vai caminhando para, de novo, uma contramão da verdade. Então, os cristãos, eles querem só agradar a si mesmos, eles querem só o que convém para eles querem só o que é bom para eles, e o outro que se lixe, o outro que corra atrás, o outro que faça o que ele quiser. Eu não vou abrir mão daquilo que eu gosto por causa do outro. O outro que se converta, o outro que faça o que ele quiser fazer, o outro. Então, percebam que vai contra, é uma contramão aí de situações, e Paulo está nos ensinando de que nós precisamos, como maduros na fé, suportar, estar perto, perceber as nossas atitudes, se isso está fazendo o meu irmão ser edificado ou se eu estou me tornando pedra de tropeço,
se eu estou me tornando escândalo para os mais fracos, se eu estou me tornando alguém que leva alguém a pecar. Isso é perigosíssimo, ok? Se o teu irmão está pecando por alguma atitude que você está tendo, meu irmão, nós precisamos nos atentar para essas coisas e justamente perceber se algo não está correto diante da palavra, para que essas pessoas então parem de pecar por nossa causa. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala porque o pecado, né, dos insultos aí, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. É tanto pecado, né, por causa do outro. O ser humano, ele peca tanto por causa do outro, que ele vai trazendo cada dia mais insultos sobre Jesus, né, pecados sobre Jesus. Então Jesus carrega toda essa carga porque eu e você não decidimos mortificar a nossa carne. Essa que é a verdade. Eu continuo fazendo as pessoas pecar porque eu não decidi carregar a minha cruz e dizer eu não vou ser motivo de escândalo, de pecado para o meu próximo. Eu vou me corrigir, eu vou ser um cristão melhor, cada dia mais, parecido com Jesus, para ser manso, para ser humilde, para ser misericordioso, para ser compassivo, para ter longanimidade, para ter domínio próprio, para ter temperança, para ter paz, para ter alegria, para ter uma palavra afável, para ter uma palavra de consolo, e não o contrário de tudo isso, ok? Por quê? Porque senão nós estamos fazendo com que outras pessoas talvez pequem por causa das atitudes contrárias à palavra que a gente está tendo. Versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então, é olhar para a palavra e ver o exemplo que a palavra nos deixa, e isso tem que ser as nossas atitudes, tem que ser a nossa esperança. Tem que ser a nossa expectativa. A gente tem que ver que essa vida aqui de 70, 80, 90 anos, ela é muito rápida, ela é muito passageira. E é por isso que eu não posso olhar para mim e dizer eu só quero fazer o que eu quero fazer e que se lixe o próximo. Vamos fechar para eu continuar aqui? Porque agora é só ele descrevendo aqui para nós o texto do próprio Antigo Testamento. Vamos fechar e já abrir rapidinho. Nossa, que delícia, eu queria chocolate. Irmão, acho que você devia, né, levar uma barra dessa aí pra mim. Não agradar a si mesmo. Ai, irmã, eu tô aqui comendo e tô falando assim, ai mãe, um Lindt seria tão bom, você tá sonhando tão alto, come esse aí e fica quieta. Vamos lá, gente, então. Continuando o versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. Versículo 5 de novo. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros
da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Gente, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando das grandes renúncias que Jesus fez, ou das atitudes que Jesus tomou diante de uma sociedade judaica que estava totalmente corrompida, que estava totalmente longe dos princípios que Deus havia estabelecido lá no início para Moisés, com as leis e com os princípios de judaísmo, né? Do que era ser um judeu, do que era ser um filho de Abraão. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? De ter a fé em Deus, de fazer as coisas pela fé e não simplesmente pelas obras, né? Os fariseus e os saduceus, que são esses religiosos da época de Jesus, eles se sentiam totalmente confrontados justamente por causa da simplicidade da vida de Jesus, por causa da simplicidade de obedecer a Deus em princípios que estavam dentro da palavra. Para eles, a religião deveria ser mais forte do que os princípios que a palavra de Deus nos diz para fazer. Ok? Então, seguir as regras era melhor do que amar ao próximo. Seguir as regras era melhor, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando Jesus foi confrontado, acho que 2 vezes, a respeito do sábado, acho que até mais de 2. 2 vezes, acho que foi só nessa questão, principalmente do trabalho, né? Quando Jesus é confrontado pelos fariseus a respeito do sábado, do trabalhar no sábado, eles estavam não falando sobre o princípio do descanso, mas eles estavam falando de que a regra de não trabalhar no sábado, ela era superior a qualquer coisa. Exemplo, para um judeu, só para vocês entenderem, para um judeu, a questão do sábado, ela está restrita, ou ela vai até o momento em que a vida ela é superior a qualquer outra coisa. Exemplo, se uma pessoa estiver, por exemplo, numa situação de real necessidade no sábado, qualquer judeu pode ir ajudar essa pessoa, ok? Eles não estão limitados porque é sábado, porque é o Shabat, ok? Mas para os religiosos era assim, era nada. Então eu não vou socorrer o necessitado, eu não vou fazer o alimento para alguém que está passando fome, eu não vou ajudar uma pessoa que está precisando carregar algo, né? Então, pro religioso é a ferro e fogo. Para Jesus não, ele diz a vida é superior a qualquer coisa. Então o judeu no sábado, o judeu que entende, né, o que é essa lei do descanso, ele entende assim, se tem a ver com vida e morte, ele pode fazer qualquer coisa no sábado. Agora, se não tem a ver com vida e morte, então sim, eu vou cumprir a lei do descanso. Então, percebem que a religião vai dizer que eu não posso fazer nada, ok? Que foi às vezes que Jesus foi confrontado. Jesus, os seus discípulos colhem espigas no sábado. Como assim? Eles estão totalmente fora da lei. E aí Jesus diz assim, mas vocês estão vendo por que eles estão colhendo as espigas? Porque eles estão com fome, ok? Então, se é para minha subsistência, então tá tudo certo. Então percebe que a lei, ela não tem a ver com algo que mata. Ela não tem a ver com algo que vai justamente contra os principais princípios de Deus, que é a vida. Jesus vai sempre mostrar para nós de que o principal para Deus é a vida de um ser humano. É justamente a minha vida e a tua vida. É o nosso bem-estar no sentido de estar bem, estar socorrido, estar alimentado, estar suprido das nossas necessidades. É isso que Jesus está dizendo. Então assim, mas os religiosos sempre vão levar o evangelho para o lado das regras e cumpriu as regras, você é santo. Não cumpriu as regras, você está fora. E aí é a história do dedo cortado aí em cima da tábua de cortar carne. Então, vamos lá, não está cumprindo, corta o dedo. Então é isso que eu entendo do corpo de Cristo,
Se quando alguém não serve, ele é jogado fora, ele é lançado fora, então quer dizer que no seu corpo, se alguma coisa então também não está muito legal, é simplesmente eu pegar e cortar e jogar fora. Porque se o exemplo que Deus nos dá a respeito de ser corpo de Cristo é justamente um corpo que deve estar muito bem ajustado, então algo está errado em nós, geral, como igreja. E por isso há tantas divisões, e por isso que há tantas seitas, por isso que há tantas denominações, por isso que há tantos evangelhos, por isso que há tantas leis e regras, porque cada um quer agradar a si mesmo. Então, se não estiver me agradando, então eu não quero. É isso que as pessoas fazem. O egocentrismo, ele é maior do que qualquer outra coisa para a maioria das pessoas. Isso eu digo no geral, tá, gente? Não adianta querer apontar o dedo não, porque nós temos também isso dentro de nós. Se algo não está nos agradando, a gente é o primeiro a apontar, a gente é o primeiro a dizer, não é desse jeito, não é assim que faz, está errado. E você não quer suportar o outro nas fraquezas dele. Você quer justamente dizer, ele está fora e pronto, acabou. Nós temos essa tendência. O homem caído, o Adão caído, sem o Espírito de Deus, sem esse trabalhar do Espírito Santo dentro dele, ele vai desejar sempre o seu bem-estar, ok? O ser humano tem essa tendência de querer somente o seu bem-estar, de olhar somente para si, ok? E aí ele vai dizer que, no versículo 5, né? O que ele pede é que a igreja trabalhe de uma forma que o mesmo Deus que concede perseverança e ânimo, então no versículo 5, dê a vocês um espírito de unidade. Gente, o corpo de Cristo é um. Eu não canso de falar isso e a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender isso. Essas centenas, dezenas e sei lá, até milhares de igrejas que existem, de denominações que existem, para Deus só tem um corpo, só tem uma igreja, ok? Não tem milhares de igrejas, só tem uma. Então, se eu não consigo conviver, se eu não consigo viver, se eu não consigo suportar, se eu não consigo ser alguém que não agrada a si mesmo em favor de outras pessoas para que elas sejam salvas junto comigo, eu não estou recebendo esse espírito de unidade. A igreja só não avançou muito mais nos últimos séculos porque nós nos dividimos, nós nos separamos, nós viramos várias facções, dizendo cristãos, dizendo que somos de Cristo, quando na verdade a igreja se dividiu e no meio da divisão não há corpo de Cristo, ok? Não existem vários corpos de Cristo, só existe um corpo de Cristo, ainda que nós possamos estar em núcleos diferentes, casas diferentes, né? Como a gente poderia dizer, as igrejas podem ser casas diferentes onde está sendo ensinada a palavra, mas nós precisamos olhar para o corpo de Cristo como um todo. E essa está sendo a grande dificuldade nos últimos séculos. Para que nós tenhamos um só coração, você está vendo como sempre que ele vai falar de um, ele não fala de vários. Então é um só coração, uma só voz. O dia que a igreja se levantar com um só coração e uma só voz, nós vamos ser a grande maioria no mundo. E a igreja poderia avançar em muito mais poder, milagres, prodígios, maravilhas, poder de Deus, né? Pregação do evangelho. Por quê? Porque nós seríamos um. Portanto, versículo 7, né? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou. Gente, se você olhar para a sua vida ontem, hoje, e dizer assim, você está num nível de maturidade, de santificação, que você poderia receber um joinha de Jesus? Será que se você tivesse hoje diante de Jesus, Jesus olharia para você e diria assim, meu irmão, minha irmã, ó, a coisa tá jóia, você tá num nível bacana, você já está na maturidade que eu gostaria que você tivesse. Será que é assim que Jesus nos olharia hoje?
puxa vida, como você realmente cumpre princípios da palavra, como você tem sido um homem segundo o padrão de Deus. Será que é assim que Jesus diria para nós? Então vocês percebem como Cristo tem nos aceitado da maneira que nós estamos e tem justamente tido paciência, longanimidade para aguardar a nossa maturidade, para ir nos ajudando. O Espírito Santo tem sido paciente. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Por que a misericórdia de Deus precisa se renovar todas as manhãs, gente? Porque todas as manhãs nós ainda nos levantamos com o velho homem muito ativo dentro de nós. E aí a misericórdia de Deus precisa nos alcançar para ele não nos matar. Porque senão a gente ia ser tudo fulminado por Deus, ok? Por causa dos nossos pecados. Se Deus não olhasse para mim e para você como olhando para o próprio Filho, para o próprio Cristo, nós estaríamos fritos, ok? Então nós precisamos olhar para o nosso próximo com esse mesmo olhar de longanimidade, misericórdia, de um ânimo, de paciência para com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós não chegamos à estatura ainda do varão perfeito. Então, se nós não chegamos, e nós não vamos chegar até a volta de Jesus, isso é um processo, ok? E podem ficar tranquilos que é um processo que vai até a volta de Jesus. Então, a gente precisa ter esse mesmo entendimento para com o nosso próximo. E dizer, não, meu irmão, vamos junto. Nós vamos alcançar essa grande salvação juntos. Nós vamos estar na eternidade juntos, porque eu vou te ajudar. Eu vou ser o suporte que você precisa. Eu não vou fazer você pecar com as minhas atitudes. Eu vou ser um só com você. Isso no geral, né? Versículo 8. Então ele diz que Jesus, né, foi esse servo que serviu os judeus da circuncisão, se batizando, orando, jejuando, cumprindo os rituais no templo. Jesus fez tudo isso para quê, gente? Para ser servo, para não agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo. Quando Jesus ia todos os sábados para a sinagoga participar das reuniões dos judeus, não era porque ele precisava ouvir a palavra. Jesus precisava, gente, ouvir a palavra no todo sábado lá na sinagoga? Jesus precisava ter ido para o batismo? Jesus precisava participar do Shabat, de ter o descanso? Ele era o próprio descanso, né? Ele precisava cumprir o Shabat? Ele precisava, se ele morreu com aproximadamente 33 anos, 33 anos da vida dele, ele participou da festa da Páscoa. Ele participou do sacrifício da Páscoa. Ele se santificou durante as semanas das festas. Ele participou de todo o processo que um ser humano precisa passar para ser um cristão, um filho de Deus. Então Jesus é esse exemplo de servo daqueles que ainda não tinham essa maturidade. Jesus disse assim, eu não vou ser pedra de tropeço para os meus irmãos, eu vou ser aquilo que eu preciso ser, ainda que eu não esteja agradando a mim mesmo. Ou, aliás, ainda que não seja o que eu quero, né, fazer, mas eu preciso fazer para que os outros sejam alcançados. Então Jesus era manso, humilde, ele tinha todas as atitudes que ele tinha como filho de Deus para mostrar para nós como é ser. E não no sentido simplesmente de discipulado, tá, gente? Mas no sentido de natureza mesmo. Jesus é o exemplo para nós de alguém que tem a natureza divina, ok? Então, quem é que consegue olhar para Jesus e ver as atitudes dele debaixo da natureza divina, desse Espírito, a plenitude, né, do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, então é só dizer assim, Jesus, é isso que eu quero. Então eu não vou agradar a mim mesmo, eu não vou olhar para minha vontade, sabe assim, é tudo uma renúncia em cima de renúncia, porque esse mundo, essa era aqui que nós estamos, até Jesus voltar, ela é corrompida. Então, ou eu decido me santificar, ou eu decido obedecer, ou eu decido cumprir os princípios de Deus, ou a minha carne
o meu homem caído, a natureza caída vai vencer e eu, infelizmente, vou nadar e vou morrer na praia. Ok? Então, quando Paulo traz essas cartas para nós, esses ensinos, ele traz realmente um chacoalhão para a vida da maioria dos cristãos. Por quê? Porque Paulo era também alguém que tinha tido atitudes totalmente religiosas, de agradar a si mesmo. Ele é esse exemplo também de que agradava só a si mesmo, fazendo aquilo que ele achava que era certo, aquilo que ele achava que era ser cristão de verdade, ou na verdade ser judeu de verdade, quando ele mesmo percebeu que ele estava sendo totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz, ok? Então Paulo também é outro exemplo de antes de ser cristão e depois de ser cristão mortificando a sua carne. Vocês acham que Paulo queria ser esse, talvez esse cristão que sofria em prol das igrejas, que estava ali mortificando a sua carne o tempo inteiro, que estava jejuando em prol do crescimento do corpo de Cristo? Gente, ninguém quer renunciar às coisas boas dessa vida, mas quando nós entendemos que Cristo nos chamou para isso, de que esse é o padrão de Deus para nós, então nós vamos fazer não porque eu quero fazer só o que me agrada, eu quero fazer o que agrada ao meu Pai. Jesus disse várias vezes isso também, né? Isso sempre vai vindo na minha memória. Jesus dizia assim: eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que o meu Pai quer. Eu estou fazendo aquilo que o meu Pai me diz para fazer. Eu tenho atitudes baseadas nos princípios do meu Pai. Aquilo que meu Pai diz assim. Quantos de nós aqui somos pais e a gente diz assim: menino, não faz isso, porque você vai, sei lá, perdoa o teu amiguinho, não pode ser assim com o teu irmão, né? Não faz isso com o teu irmão dentro de casa, né? Às vezes irmãos aí, filhos da mesma casa, né? A gente sempre tem essa atitude de conciliação, né? De estar sempre em harmonia, de trazer unidade dentro da nossa casa. E por que é diferente dentro do corpo de Cristo? Por que dentro da nossa família, a gente sempre tenta a conciliação, a gente sempre tenta o bem-estar de todo mundo, a gente procura não agradar a nós mesmos dentro de casa, e no quesito irmandade, no quesito igreja, no quesito corpo de Cristo é diferente, ok? Quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente gosta para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar o filho, para agradar o irmão dentro de casa, né? A família, para a família estar bem. Isso é entender que eu não devo fazer só aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada o Pai, aquilo que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? As nossas renúncias diárias. Aí ele cita alguns textos que estão inclusive no Velho Testamento, em Salmos, em Isaías, que fala a respeito dessa unidade, né? Porque Paulo está falando tudo isso, gente, por causa daquele contexto que a gente viu no início da carta de Romanos. Paulo está falando para uma igreja que está totalmente misturada entre judeus e gentios. E a grande dificuldade dessa igreja do primeiro século era justamente entender que eles eram um, ok? Judeus se misturar com gentios, judeus congregar com gentios, judeus tomar ceia com gentios, judeus conviver com gentios nas suas práticas. Era muito difícil, gente. E para nós, na nossa cultura, a gente olha essas passagens e acha que é bobagem, que é mimimi desse povo aqui de Roma, né? Não era, era difícil mesmo. Por quê? Porque existia todo um ensino que já estava enraizado e que precisava agora passar pelo crivo da palavra, ser purificado pelo sangue de Jesus, para que nós pudéssemos nos amar. Gente, judeu odiava samaritano, de odiar mesmo, não estou falando de não gostar não, era de odiar, se pudesse matar, matava, ok? Judeu não se dava com os gentios de forma nenhuma, era uma separação incrível, porque eles se achavam o que, gente? A última bolacha do pacote, entendeu? Por quê? Porque eles tinham enraizado na mente deles de que só eles são salvos. E fala para mim se esse não é o principal pensamento da maioria das igrejas
por que elas existem, por que existem diferentes igrejas, diferentes denominações. Porque o líder daquela igreja, ele acha que somente os seus ensinos são os corretos. Ele acha que só a maneira dele de ver o evangelho é a correta. Então ele cria um clã, né? Ele cria um grupo de pessoas que pensam igual ele, e aí essas pessoas, elas vão sendo ensinadas, doutrinadas de que aquele é o verdadeiro ensino, aquele é o verdadeiro padrão. Então o resto se torna meus inimigos. Sim ou não? Né? É a verdade do corpo de Cristo. E aí Paulo está dizendo, gente, peraí, não é isso. Nunca foi isso. Entendeu? Nunca foi isso. Deus nunca disse para os judeus que eles não deveriam, né, estar próximo das outras nações. Pelo contrário, gente. Deus disse que Israel seria exemplo de santidade para as outras nações. Então são as atitudes dos judeus que deveriam ter convertido as outras nações. Sim ou não? Eu tô com sim ou não agora na cabeça. Sim, né? Então assim, sabe aquela brincadeirinha do que a pessoa tá com fone assim, né? Eu lembrei agora, veio na minha cabeça. Sim ou não, gente? Sim! Os judeus deveriam ter sido exemplo para as outras nações se converterem ao Senhor. Esse era o principal. Pergunta que fica aqui para nós agora e a gente vai continuar aqui. Gente, se o mundo olhar para a igreja, para todas as denominações que existem hoje, o mundo se converte ou permanece no pecado? Pelo exemplo. Miguel tá tentando abrir, né, Miguel? Ou não? Vai abrir o áudio aí, Miguel? Não? Gente, o mundo, a palavra diz isso. O mundo só ainda não se converteu a Jesus porque eu e você não somos luz. Eu e você não somos sal. Eu e você não somos irmãos em Cristo. As divisões existem dentro da igreja, ok? E aí a gente pode fazer de forma micro, igreja local, dentro da nossa própria congregação existem divisões, ok? E a nível macro, as tantas denominações que existem, elas só existem porque um não gosta do outro. As igrejas nascem, racham, porque alguém não concorda com alguém. Certo? Então o mundo diz que ele não quer ser filho de Deus como nós somos. Porque esse Deus que nós servimos não consegue nos unir, mas consegue só nos separar. Entendem? O nosso Deus, ele não é pro mundo, tá? Tô falando aqui uma frase que o mundo diria. O nosso Deus, eles não querem servir o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não une, ele separa, ele traz divisão. Ele tem um monte de filhos que faz fofoca. Ele tem um monte de filho que leva o irmão como Paulo fala lá aos Coríntios, né? Leva para litígio, né? Leva para justiça. Tem um monte de irmão que passa a perna um no outro. Tem um monte de irmão que fala do outro, fala mal do outro, faz fofoca, faz calúnia contra o outro, difama. Gente, as redes sociais hoje é uma verdadeira vergonha do evangelho. Eu não canso de falar isso, porque eu sinto vergonha de ser cristão tem hora. Eu sinto vergonha. Porque é cristão, que se diz, né? Vamos colocar aqui entre aspas, atacando o cristão. Não, é porque eu sou mais bonito. É porque eu sou mais santo. Não, você não é. Você é um mundano, entendeu? É isso que tá lá, estampado nas redes sociais em geral, ok? É crente falando mal de governante. Ele esqueceu de Romanos 13, gente. Ok? Esqueceu. Então como é que você quer ser um reflexo e imagem de Jesus quando você não consegue demonstrar para o mundo quem é o seu Deus? Nós vivemos uma era de cristãos medíocres, ou até menos do que medíocres, que correm atrás de líderes que se dizem mais espirituais do que outros.
As maiores reuniões, gente, que a gente vê hoje ao redor do Brasil e do mundo são ao redor de líderes que se dizem mais espirituais do que eu e você. Ok? Porque eles estão operando milagres, prodígios e maravilhas que acalentam o meu ego, que acalentam a minha falta de fé, que eles acalentam a minha falta de disciplina espiritual. Eu não oro, então eu vou numa reunião onde oram por mim. Eu não jejuo, então eu vou numa reunião onde alguém jejua. E eu tô falando entre aspas, porque eu nem sei se faz. Mas ele vai revelar o que eu preciso saber de Deus. Não, eu não leio a Bíblia, então eu vou lá porque ele vai me explicar o que o texto bíblico está dizendo. Não, eu não consigo ir para uma escola bíblica, então eu vou lá e só ouço a pregação do domingo. Tá bom demais. Entendem o que eu estou querendo dizer? E o mundo, ele tá vendo isso. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O diabo, gente, ele não tá trabalhando mais na vida dos cristãos. Nossa, Elisângela, como assim? Tá até gravado. Ferrou, gente. Amanhã, se alguém ver esse vídeo, vai falar um montão. Por que que o diabo não está trabalhando na vida dos crentes? Porque ele não precisa mais, ok? Nós estamos trabalhando em prol do trabalho do reino das trevas. Porque quando eu falo mal, quando eu agrado a mim mesmo, quando eu faço tudo que a Bíblia está dizendo que não é para eu fazer, o diabo não precisa trabalhar na minha vida, porque ele já ganhou a causa, né? Através da vida dos cristãos. Então, a gente precisa olhar para essas cartas de Paulo e falar assim, Paulo, realmente me ajuda a ser mais cristão, me ajuda a entender o que é mortificar a minha carne e ser suporte para o meu irmão. Eu preciso disso. Vamos terminar o texto aqui, gente. Versículo 13. Porque ele cita os versículos aqui, eu não vou ler o 9, 10, 11, 12, porque ele está falando de versículos que falam dessa unidade, tá? No Velho Testamento. 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha isso, gente. Que o Deus, presta atenção no texto, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Quem que vai encher a gente, então, de alegria e paz? O nosso Deus. Por sua confiança nele. Como é que eu sou cheio de alegria e paz? Quando eu confio no que o Senhor diz na palavra. Ok? Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Então, quando eu estou cheio de alegria e paz, que o próprio Deus derramou sobre mim, eu vou então transbordar de esperança. Isso fala de vida eterna, isso fala de evangelho, isso fala de vida segundo a palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo isso para nós. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo está dizendo, eu creio que vocês já têm amadurecido o suficiente para ser conselheiros uns dos outros, para ajudar, para ser o suporte uns dos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza. Paulo sempre é muito franco, né, em falar verdades espirituais, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles. Então, muita coisa que Paulo fala aqui nas suas cartas, ele está só relembrando aquilo que já foi ensinado para esses cristãos. Então, não é nada novo, não é nada que eles nunca ouviram. Todo cristão que se convertia aqui no primeiro século, ele tinha um ensino muito forte dos apóstolos. Os discípulos ali dos apóstolos falavam muito sobre as verdades contidas na palavra, né? Isso porque eles nem tinham a Bíblia completa. Versículo 16. Vou pegar do 15 para eu conseguir ler tudo, né? A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, os judeus, eles já têm uma aliança com o Senhor. Agora Paulo está dizendo que o que ele precisava fazer, o chamado dele era com os gentios, de fazer o quê? Ser exemplo de Jesus para os gentios, então conhecerem o Deus ao qual ele estava pregando. Alguém só consegue se converter de verdade, gente,
quando nós somos exemplos do que é ser de Jesus, do que é ser um verdadeiro cristão. Pregação vazia não converte ninguém. Se fosse assim, o mundo inteiro já estava convertido, ok? De tanta pregação que tem na televisão, no rádio, nas ruas, o tanto de igreja que tem nas cidades, ok? Pregação vazia não converte. Pregação vazia só faz um monte de gente que acha que está convertido. 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em oração, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, Paulo se movia, não simplesmente por palavras, por ensinos, né? Mas a manifestação real do poder de Deus, do levanta e anda, dos sinais sendo realmente seguindo Paulo, né? Por onde Paulo passava, ele falava do evangelho e o poder de Deus se manifestava, porque ele compreendia a verdade de Deus naquele evangelho e pregava com ousadia, com intrepidez, buscando glorificar o Pai, não ele mesmo, né? Então ele vai falar que o evangelho foi pregado em todas as cidades por onde ele passou. Ele está falando aqui, não vou ler de novo. E ele fala que ele não estava interessado. Paulo tinha esse princípio, gente. Olha que interessante. Paulo diz aqui que ele não pregou o evangelho aonde algum apóstolo já tinha pregado. Ele não tinha intenção de montar uma igreja, né, de abrir uma igreja ali aonde alguém já estava implantando uma igreja. Existiam muitos discípulos já dessa primeira geração avançando nas cidades. E Paulo dizia assim, aonde tem alguém já pregando o evangelho, onde tem alguém já discipulando, eu não quero colocar mais fundamento, porque essa pessoa já colocou Cristo. Então que essa pessoa continue. Paulo sempre estava interessado em avançar em cidades, em países, em lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. Ele tinha essa preocupação de não passar por cima da autoridade de outro apóstolo, de não passar a autoridade de um líder espiritual que estivesse ali naquela cidade pregando. E hoje o que a gente mais vê é as pessoas justamente querendo pescar em aquário, né? Que o pessoal usa esse termo hoje em dia. Então, se eu puder levar o crente da outra igreja para minha igreja, é o certo. Não, irmão, vem para minha igreja, porque a minha igreja que é a certa. Não vem para minha igreja, porque a minha igreja é a que é santa de verdade. Não, essa igreja que você tá aí, meu irmão, ó, é furada. Entende? Então, assim, não, irmãos, o Senhor é responsável. Aliás, nós, como cristãos, em geral, é que somos responsáveis por aquilo que nós estamos pregando. Você não precisa se preocupar em defender Deus, porque Ele não precisa ser defendido. Ele vai julgar cada um pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas suas atitudes. Nós precisamos estar unidos em Cristo, independente de qual igreja, de qual denominação, de qual liturgia, de qual dogma que você tem lá na sua igreja. Eu sou um em Cristo com você. E é isso que nós precisamos ter. Menos julgamentos e mais unidade. É isso que a palavra está dizendo hoje para nós. Ele vai dizer que aonde ele pregava, o versículo 21, mas antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele. Ele está falando dos gentios, por onde ele passava. E o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então, o cumprimento de que onde Paulo e outros discípulos chegassem e falassem do evangelho, as pessoas iriam se converter. Me dá aí mais alguns minutos que a gente já vai finalizar, porque ele só está agradecendo, falando do quanto ele está grato para esse povo. Versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, eu planejo fazê-lo quando for à Espanha. Aqui é um texto que deixa claro para nós que Paulo tinha o desejo de avançar com a pregação do evangelho, saindo do território ali do Império Romano. Porque a Espanha, né, os territórios ali que já estavam na Espanha, eles não eram, muitos deles, territórios do Império Romano. Então Paulo queria avançar. Gente, se Paulo tivesse tido pelo menos mais uns 20, 30 anos de vida, como teve, por exemplo, o apóstolo João, né, que morreu já na sua velhice,
eu tenho certeza que Paulo teria pregado o evangelho em muito mais nações do que ele fez. As viagens missionárias de Paulo iriam avançar, mas avançar muito, porque esse era o desejo que estava no coração dele. A soberania de Deus fez tudo o que precisava fazer na vida de Paulo, mas se fosse o desejo de Paulo sobreviver por mais algum tempo, Deus faria esse homem avançar muito mais. E nós, hoje, século 21, com toda a tecnologia, avião, internet, carro, e-mail, a gente tem dificuldade de falar do evangelho de Deus na rua que a gente mora, gente. A gente tem dificuldade de falar do evangelho na igreja que a gente tá. Entende? A gente tem dificuldade de pregar esse evangelho com as pessoas que estão na nossa família. Por quê? Porque na verdade nós não entendemos o papel de ser salvos para salvar. Nós achamos que esse papel da evangelização é só do ministério de evangelismo, é só do pastor, é só do presbítero, é só do diácono, é só do irmão que tem uma unção X, Y e Z. Não, não. O papel de ser um verdadeiro cristão, um exemplo de cristianismo, é de todos. Versículo 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Ele estava indo, para falar aqui sem ler, a gente já leu, depois se você quiser volta lá no texto, ele estava indo nesse momento para Jerusalém, levar uma oferta que ele tinha recolhido das igrejas da Macedônia e da Acaia, e lembra que eles estavam passando uma crise terrível por causa da perseguição do Império Romano aos judeus e principalmente aos cristãos, anos 57, 58 aqui mais ou menos depois de Cristo, e nós temos ali Nero, se não me engano, nesse tempo aqui, ou até outro imperador pior do que ele, fazendo um verdadeiro inferno da vida dos cristãos, com muitos impostos, com uma taxação muito grande sobre todos eles. Então a pobreza estava reinando e muitos santos em Jerusalém estavam passando fome, dificuldades. Então Paulo faz uma oferta de amor entre os irmãos lá da Macedônia, lá da Acaia, a igreja que estava naquela região, e está viajando agora para Jerusalém para levar essa oferta. Ele tinha esse desejo agora de socorrer os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Então ele pede para que os irmãos orem junto com ele, lutem com ele por essa viagem, para que tudo dê certo, para que ele consiga viajar com tranquilidade para Jerusalém, porque o desejo dele é voltar e sair novamente viajando até chegar à Espanha, que era o próximo país, né? Era a próxima região que estava na cabeça de Paulo. Ele queria ir para Espanha. E aí ele finaliza aqui o capítulo 16, justamente saudando todos esses irmãos que estavam ao redor dessa região ali de Roma, sendo diáconos, sendo bispos, sendo presbíteros, sendo grandes mestres ali, evangelizadores do reino de Deus. Então ele vai cumprimentando esse monte de gente bacana, e aqui tem uma lista bem legal de nomes para pôr em filhos aí, né? Se vocês forem engravidar aí, se alguém tiver neto, ou filhos mesmo, tem uma lista legal aqui de nome que dá para pôr e fica bacana, né? Os nomes gregos aqui, que é bem complicado, né? Então, assim, tem uma lista bem legal. E aí, quando chega lá no versículo 17, ele diz assim: recomendo, irmãos, capítulo 16, versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Lembra do seu próprio umbigo, o ditado, né? Do seu próprio estômago, do seu próprio ventre. As pessoas estão interessadas somente no seu bem-estar. Paulo finaliza essa carta a Roma, aos irmãos que estão em Roma, dizendo: irmãos, cuidado com as divisões. Cuidado com as pessoas que estão te afastando do corpo de Cristo, da convivência com a irmandade, de estar em unidade, porque essas pessoas que estão afastando vocês, trazendo divisão, elas estão pensando só em si mesmas, elas estão buscando seus próprios interesses,
É isso que Paulo está dizendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, porque isso não é diferente nos nossos dias, ok? O que as pessoas querem é criar divisões, criar contendas, para que o corpo de Cristo se divida e não se apegue uns aos outros, né? Ele diz, versículo 18, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Geralmente né, gente? As pessoas que são menos estruturadas espiritualmente é que caem mesmo na lábia desses enganadores, dessas pessoas que estão interessadas mais no bem-estar delas mesmas do que no do próximo. 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, lá do povo de Roma, né? Eles eram muito obedientes. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Paulo pede para eles serem pessoas mais ingênuas mesmo, sabe? Para maldade, menos ardilosas, né? Que pensem com mais clareza nas coisas, com mais domínio próprio mesmo, os frutos do Espírito permaneçam na vida deles, né? Ele diz assim, versículo 20, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Tá falando sobre a volta de Jesus, tá, gente? A igreja nessa era aqui, ela não é essa igreja vitoriosa plenamente, não. Nós somos vitoriosos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? Mas nós não podemos ficar brincando em dizer que estamos esmagando Satanás nessa era, porque essa era é dele ainda, ok? Na volta de Jesus, Jesus vai sim fazer com que a sua igreja triunfante, gloriosa, esmague a serpente, ok? Mas essa história de igreja que fica esmagando a cabeça da serpente ainda nesse tempo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente está sendo meninos na fé, ok? Nós precisamos tomar cuidado com a maneira com que a gente lida com as coisas espirituais. Muito cuidado com isso, gente. A gente pode estar brincando com coisas muito sérias e o Senhor não dá respaldo para meninos na fé, ok? Para pessoas que acham que já conhecem o reino das trevas e saem aí fazendo meninices espirituais, achando que está esmagando a cabeça da serpente. Nem Jesus esmagou ele ainda, ok? Ele vai esmagar na volta dele. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações. Aí ele começa a falar de outros irmãos que também estão. Versículo 25, para a gente finalizar. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo é enfático, gente, aqui no capítulo 25, versículo 25, 26, em que tudo que nós precisamos conhecer e saber sobre as profecias, sobre os mistérios que no passado, na velha aliança, estavam sim ocultos, hoje não mais, por causa do Espírito que habita em nós, ok? O mesmo Espírito que habitava em Jesus é o Espírito que habita dentro de nós e que nos revela e que nos ensina toda a palavra. Então é um engano achar que a palavra de Deus ainda tem mistérios ocultos e que não podem ser revelados, e que Deus só vai revelar para grandes ministros de Deus, para grandes profetas. Não, 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 não. A palavra está à minha disposição e à sua disposição, só depende de nós querermos nos alimentar dela para que o Espírito Santo de Deus nos ensine todas as coisas. É isso que o Evangelho de João diz, né? Capítulo 16, capítulo 15, 16. Jesus vai falando sobre isso, dizendo: o Espírito Consolador, ele vai ser derramado sobre todos nós. Para quê?
para que ele nos ensine todas as coisas. Então, o que antes sim estava oculto, estava em mistérios, porque nós não tínhamos o Espírito Santo, agora não mais. Ele está aí, revelado para nós, através do Espírito Santo, trazendo luz na palavra, e todo o texto, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, ela é a grande profecia que Deus deixou para nós sabermos o que Deus está fazendo, já fez, está fazendo e vai fazer. Então tá tudo aí. Só não entende quem realmente não se deixa ser ensinado pelo Espírito Santo. É isso. Então, quanto mais você tiver sede e fome de Deus, da palavra, que o Espírito Santo te ensine, eu tenho certeza absoluta que ele está pronto a sentar com você, a estar aí com você e te ensinar todos esses mistérios que outrora estavam ocultos, porque eles não tinham nascido novamente, ok? Nasceu de novo, você está apto a conhecer todos os mistérios que antes estavam ocultos, mas que agora podem ser revelados para mim e para você através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, terminamos Romanos. Se vocês tiverem, se eu passei por algum versículo aí que vocês têm vontade de conhecer ou saber alguma coisa, ou falei, né, alguma coisa aqui que trouxe alguma dúvida no coração de vocês, como eu sempre falo, não passa para frente não. Manda lá ou no privado, ou no grupo, eu não sei se o grupo está aberto, mas manda pergunta, fala o que você tem dúvida, manda áudio, não passa para frente não, porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa realmente se aprofundar para que a gente seja ministrado, né, pelo Espírito Santo, seja ensinado uns aos outros, se ajudando em nome de Jesus. Amém, queridos? Semana que vem a gente vai fazer uma grande aula, porque nós vamos falar sobre o livro de Filemon, ok? E o livro ele é muito pequeno, então eu quero pegar ele numa aula só, tá bom? Então a gente vai começar e terminar o livro de Filemon, porque é bem pequenininho, nós vamos entender essa carta que Paulo escreve, vamos entender um pouco do contexto do que está acontecendo e a gente já vai começar e finalizar Filemon,